Trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Nós estamos na campanha ministerial, colocando fogo na seara do inimigo. E essa noite nós vamos invocar o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. 2 Timóteo, capítulo 1, carta a 2 Timóteo, capítulo 1. Se você tem dificuldade de encontrar, você pode procurar no índice da Bíblia. Depois de Gálatas, Efésios, você vai encontrar Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, no Novo Testamento. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Se você tem dificuldade, você pode pedir ajuda a essa pessoa que está do seu lado, e essa pessoa vai estar te auxiliando nessa noite. Vamos ler carta 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, talvez na sua versão temor, mas de poder, de amor e de mente sã. Olha o que diz a Bíblia: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de mente sã. Diga amém por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. E os que creem, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Hoje é sexta-feira 13. E Deus, Ele é Deus todo dia. Diga amém por isso. Deus, Ele é Deus segunda. Deus é Deus terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não tem nenhum dia que Deus seja mais Deus. Ou não tem nenhum dia que Deus seja menos Deus. Deus, Ele é Deus todo dia. Agora o mal não. O mal, ele tem um dia predileto. O mal tem um dia que as suas obras são maiores, que eles se entregam mais, os filhos das trevas. E qual é o dia preferido do mal? A sexta-feira. Quem já trabalhou, quem já participou de terreiro, candomblé, umbanda, daquimbanda, quem já trabalhou com magia negra sabe. O dia predileto da magia negra é a sexta-feira. E principalmente a sexta-feira o quê? 13. Tem muita gente que pensa: sexta-feira 13 é superstições. Não, longe de nós a superstição. Mas nós somos realistas em saber que sexta-feira é o dia predileto do mal. E a sexta-feira 13, mais ainda, eles têm uma dedicação a mais por esse dia. Agora, nós vamos ver que foi numa sexta-feira, na data 13, que a Bíblia diz que o povo de Israel, foi feito um decreto por Amã para destruir o povo de Israel, no dia 13. Você vai ver que a escravidão, ela foi abolida no dia 13. No dia 13 é que houve a abolição da escravidão. Então existe no mundo espiritual um significado em relação ao número. Nós não vamos entrar em detalhe hoje em relação a isso, mas é só para que você entenda, para que você fique alerta, para que você fique atento para isso. Por quê? Porque se o diabo tem quem faz, Deus tem quem desfaz. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. O diabo está sempre trabalhando para destruir as pessoas, mas para isso o Senhor Jesus se manifestou, para desfazer toda a obra do mal. Diga glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim. O texto que nós lemos diz: Deus não nos deu o quê? Espírito de quê? De medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de quê? De sabedoria, de mente sã. Deus nos deu o espírito dele, o Espírito Santo, não o espírito do medo. E eu quero abordar nessa noite sobre o medo. Por quê? Porque o medo tem sido uma das armas prediletas do diabo. Meu irmão, passa ano e entra mais ano e vai mudando os anos, e as armas do diabo são a mesma.
O diabo não muda a sua maneira de trabalhar. Agora, é preciso que você venha estar atento para isso. É preciso que eu venha estar atento para isso. Por quê? Porque o diabo tem usado do medo para parar a igreja, para parar as pessoas, para frustrar o sonho de muita gente, para destruir muitas pessoas. O que nós vemos diante dessa pandemia? Quantas pessoas com medo e quantas pessoas adoeceram por conta do medo, porque o medo é comprovado cientificamente que ele baixa a sua imunidade. Então, a maioria das pessoas tiveram medo e muitas pessoas foram dominadas por esse medo, ao ponto de terem pessoas de darem cabo da vida com medo de adoecer, com medo de pegar o vírus, com medo de morrer. Então, o diabo ele não muda a maneira dele trabalhar, porque a Bíblia está dizendo: Deus não nos dá espírito de medo. Se não é Deus que te dá o espírito de medo, quem é que dá? É o diabo. Se não é Deus que coloca o medo no seu coração, se não é de Deus o medo que vem, então de onde é que vem o medo? O medo vem do diabo, ou vem de Deus, ou vem do diabo, meu irmão, não tem outra alternativa. Ou é luz ou é treva, ou vem das luzes ou vem das trevas. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não nos dá, Deus não te deu o espírito de medo. E eu quero trazer essa mensagem porque eu creio no meu coração que Deus vai falar contigo de uma maneira poderosa. Diga amém por isso. Ouça, o medo ele trava as pessoas. O medo ele paralisa, impede as pessoas de viver sonhos grandes. O medo ele adoece. O medo faz pessoas se suicidarem. O medo faz pessoas ficarem trancadas, depressivas, ansiosas. Essa é a arma que o diabo usa. O medo, ele sempre vai querer colocar medo. Agora, aonde é que vem a raiz do medo? Nós precisamos saber qual é a raiz do medo, bispo. Qual é a raiz, qual é a origem do medo? Vocês lembram em Gênesis, quando Deus disse ao homem para ele não comer do fruto? Deus disse: olha, não coma desse fruto. E o homem come do fruto, e quando o homem come do fruto, ele percebe que estava nu. Quando o homem come do fruto, ele fica envergonhado, porque o pecado ele traz vergonha, o pecado revela a nossa nudez. E quando o homem come do fruto, ele se esconde. E então Deus no jardim do Éden, todo dia ele tinha um encontro com o homem. Todo dia Deus se encontrava com o homem. E no dia que o homem pecou, no dia que o homem desobedeceu a Deus, Deus disse: Adão, cadê você? Ô Adão, por onde é que você está, meu filho? Adão, cadê você? Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive o quê? Medo. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Adão nunca teve medo de Deus, mas no dia que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus e ficou com medo. É isso que o diabo faz. Sabe por que o diabo quer que você peque? Porque quanto mais você peca, mais medo você vai ter. Mas não é medo do diabo, é medo de Deus. Quantas pessoas estão com medo de Deus? Ah, porque eu fiz isso, Deus vai me castigar. Ah, porque eu fiz isso, Deus vai me matar. Ah, porque eu fiz isso, Deus é mau. O diabo coloca na mente das pessoas, esse é o objetivo do diabo, trazer o medo de Deus. Quantas pessoas não querem fazer a obra? Quantas pessoas não querem pregar a palavra de Deus? E a maioria das pessoas que você pergunta: por que você não prega a palavra de Deus? Você fala tão bem, nossa, você podia ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Sabe o que essa pessoa diz? Eu tenho medo, tenho medo de pregar. Por que você não se candidata para ser um obreiro da igreja? Eu tenho medo de não dar conta. Por que você não faz a obra do Senhor? Eu tenho medo de Deus não me usar. Eu tenho medo de não dar conta. Então, o medo, não do diabo, o medo das coisas de Deus, é isso que o diabo quer. Quantas das vezes, querido, eu pensei em desistir de pregar a palavra de Deus? Quantas vezes eu pensei em desistir de fazer a obra, porque eu estava com medo? Agora, o que vai gerar medo no meu e no seu coração muitas vezes? O pecado. O pecado vai fazer você ter medo, e medo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo de Deus, amém? Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não tenha medo de abrir a tua boca e falar de Jesus. Não tenha medo de falar do amor de Deus.
Não tenha medo de dizer para as pessoas que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Não tenha medo, porque o Senhor é todo poderoso e Ele cumpre a sua palavra, amém? Se Ele te chamou, é porque você é escolhida do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Não tenha medo, tira o medo do seu coração. Deus está chamando você. Cadê você? Cadê você? Oh Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo, Senhor, de envergonhar o Teu Evangelho. Não tenha medo. Não tenha medo de dar uma resposta positiva ao chamado de Deus na tua vida. Deus não te chamou só para ser um cristão e que vem para a igreja e ouve a palavra e vai embora, não. Deus te chamou para ser um discípulo dEle, amém? Para ganhar almas. Na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver, Deus vai te usar. Tira o medo do seu coração. Diga amém por isso. Qual foi o primeiro medo que veio no coração do homem? Medo de Deus. Eu pergunto para você, quem é que tem medo de ir para o inferno? Ninguém? Amém? Ou alguns. Quem está na igreja, por que está com medo de ir para o inferno? Tem alguém que está, bispo, eu estou na igreja que eu tenho medo de ir para o inferno. Deixa eu dizer para você, você não pode vir para a igreja e não pode servir a Deus com medo de algo. A gente até vem por causa do medo, sim ou não? Sim, porque quando eu voltei para Jesus, quando eu estava afastado, eu vim porque o cara tentou me matar. Aí eu fiquei com medo de morrer, eu vim para a igreja. Mas depois eu não fiquei mais por causa do medo, eu fiquei porque Deus é bom, amém? Você até vem por causa de um medo. O medo de um demônio, o medo do capeta, o medo de pesadelo, o medo da macumba. Você até vem por causa de alguma coisa que está lhe causando medo. Mas depois você não fica mais por causa do medo. Porque nós não temos que servir a Deus com medo. Nós não temos que estar na presença de Deus com medo. Você veio até hoje na sexta-feira 13. Você fala, bispo, eu vim sexta-feira 13 que eu estou com medo. Com medo de gente estar fazendo coisa para mim, com medo de gente estar fazendo macumba com meu nome. É por isso que eu vim hoje no culto. Não, você veio hoje, você pode até ter vindo com medo, mas você não vai ficar com medo, amém? Porque Deus vai tirar todo o medo do teu coração. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Ouça, o medo ele faz com que muitas vezes você perca o direito das bênçãos. O medo faz com que você trave, com que você amarre. Sabe, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida é porque você está com medo. Muita coisa na sua vida não está rompendo porque você está com medo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa palavra ao teu coração. Tira o medo do teu coração. Deus não está te dando um espírito de medo. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para a igreja, igreja, não tenha medo. Igreja, eu não te dei um espírito de medo. O medo não vem de Deus. A Bíblia diz que Golias, o gigante, decidiu afrontar o povo de Israel, o exército. 40 dias, meu irmão. 40 dias o gigante diz, me dá um aí para lutar comigo. Se eu vencer, vocês vão servir a gente. Mas se vocês vencerem, nós vamos servir vocês. 40 dias e o povo com medo do gigante. Chega um menino, Davi, e Davi disse, quem é esse incircunciso? E Davi decide lutar contra o gigante, um garoto, uma criança, um menino ali de 16, 17 anos, novo, decide lutar contra o gigante. E a Bíblia diz que ele vence o gigante. Por quê? Porque Davi não se deixou dominar pelo medo. E quantos gigantes têm te parado? Quantos gigantes têm te afrontado? E você tem ficado estático, você tem ficado parado, porque você está com medo. Você tem medo de não conseguir. Tem gente que não namora, sabe por quê? Porque tem medo de pedir a outra pessoa, ou perguntar, você quer namorar comigo? Nunca vai namorar. A pessoa fica, bispo, eu tenho medo de perguntar, vai que ela diz não. Por isso que não namora. Por isso que não arruma ninguém. Por isso que fica sozinho. Vai lá procurar um emprego, eu tenho medo de dizer que não. Por isso que não trabalha. O medo trava, sim ou não? Trava, meu irmão. Se você não vencer o medo, se você não vencer os seus gigantes, você vai ficar travado, você vai ficar paralisado. Agora, quem é que coloca esse medo no coração da gente muitas vezes? É o diabo. O diabo que vai colocar o medo no teu coração. O medo de quê? De ficar pobre, o medo de não ter o que comer amanhã, o medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz.
Aí vai atrasando, e você vai ficando com mais medo, e esse medo vai te dominando, vai te paralisando. O medo faz você perder as bênçãos. A Bíblia diz, como bispo, notícias negativas. Irmãos, para de dar ouvido para gente que fala coisa ruim. Para de dar ouvido para gente que só fala notícia negativa. Isso dá medo no coração. Até os jornais, para de assistir alguns jornais, porque isso só vai causar medo no teu coração. Vocês viram que muitas pessoas, quando parou de assistir o jornal, parou o medo do coronavírus. Mas quando estava, irmã, até eu, todo dia, morreu 1.000, morreu 2.000, morreu não sei quanto. Eu falei, pronto, eu tive que parar, porque aquilo estava causando um medo, porque notícia negativa causa medo. A Bíblia diz que Deus, através de Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida. Dos 12, 10 voltam com notícias negativas. E a Bíblia diz que por conta da notícia negativa dos 10, o coração do povo se encheu de medo. Sabe, querido, muitas vezes um médico vai falar uma notícia negativa, e isso vai trazer medo no teu coração. Muitas vezes um relatório vai trazer medo no teu coração. Notícias negativas muitas das vezes traz medo. E você não pode dar ouvido a notícias negativas. Vão mandar você embora. Vão tomar a sua casa. Não dê ouvido a notícias negativas, porque isso vai trazer medo no seu coração. Amém? Outra coisa, não ande com gente medrosa. Como assim, bispo? Não ande com gente medrosa. Por quê? Porque o medo é contagiante. A Bíblia diz que Deus chama Gideão, e Deus fala para Gideão: Gideão, levanta um povo para ir lutar contra os midianitas. Gideão levanta 32.000 homens, e Deus disse: Gideão, tem gente demais. E a Bíblia diz que Deus fala assim: Gideão, sobe numa pedra e fala assim: os medrosos e o covarde pode ir embora. De 32.000, sabe quantos foram embora? A Bíblia diz que daqueles 32.000, a Bíblia diz que, resumindo, só ficou 300. Dos 32.000, 31.700, tudo medroso, voltou. Só ficou quantos? 300. Tinha mais medroso do que gente corajoso. Aí você me pergunta, 31.700 pessoas medrosas e só 300 corajosos. A probabilidade dos 300 também ficar com medo era grande. Por quê? Porque a maioria estava com medo. Se você sair aí fora, meu irmão, a maioria do povo vive com medo. A maioria do povo é medroso. A maioria do povo tem medo. E você não pode se deixar levar pelo medo dos outros. Você não pode se deixar levar pelo medo das pessoas. Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de medo. Do que você está com medo? Qual é o seu medo? O que está causando medo no seu coração? Ou qual é o medo que você tem, que está roubando a sua paz, que está tirando a tua alegria? Deus está dizendo para mim, está dizendo para você na sua palavra: eu não te dei espírito de medo. Então, qual foi o espírito que Deus nos deu? Deus nos deu o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. O Espírito Santo é esse que nós temos. E o Espírito Santo é aquele que nos encoraja, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece. Quando tudo parece dar errado, Ele está ali com a gente dizendo: vai dar certo, eu sou contigo. O salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Está quase morrendo, está passando pela sombra da morte, mas eu não tenho medo. Se você tem medo de morrer, é porque você não tem certeza da sua salvação. Essa é a realidade. Todo cristão que tem medo da morte, ele não tem certeza da salvação, e ele não está salvo. Porque o verdadeiro cristão não tem medo de morrer. O verdadeiro cristão não tem medo da morte. O verdadeiro cristão, ele não tem medo do diabo. Se você tem medo de demônio, se você tem medo de macumba, é porque você ainda não está firmado na palavra de Deus. É porque o Espírito de Deus ainda não está dentro de você. Se você tem medo de feitiço, se você tem medo do diabo, se você tem medo de ficar pobre, de ficar doente, é porque o Espírito de Deus não está possado do seu coração. É porque a presença de Deus não está na sua vida. E você precisa buscar a presença dEle.
Porque o verdadeiro cristão não tem medo de cova, não tem medo de fogueira. O verdadeiro cristão não tem medo, porque ele sabe quem está com ele, amém? Você não pode deixar, querido, que o diabo coloque um espírito de medo no seu coração. Para isso, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque se você não ora, se você não lê a Bíblia, você vai ser um medroso, você vai ser uma medrosa. Se você não busca a presença de Deus, o medo vai tomar conta do seu coração. Agora, você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que querer a presença de Deus. Porque é essa presença que vai tirar o medo do seu coração. É essa presença que vai te encher de coragem, de ousadia. É o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. Deus não nos deu o espírito de medo. O Espírito de Deus, ele é dado. Mas dado a quem, bispo? A quem busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. É buscar a Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo, como você veio nessa noite, buscar a proteção, buscar a libertação, buscar um milagre. Você também precisa buscar a presença de Deus. Como que a gente busca a presença de Deus? Orando. Você precisa orar na sua casa. Você precisa buscar a Deus na sua casa. Aqui na igreja nós nos reunimos para adorar a Ele, mas é lá na sua casa que você tem que ter um período de busca, de consagração, de oração. Você está com medo? Vai orar, meu irmão. Ora, você vai ver a oração, ela tira o medo do seu coração. Você está com medo? Vai ler a Bíblia. Você vai ver, a palavra de Deus vai tirar o medo do seu coração, amém? Não tenha medo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não tenha medo. Deus não te deu o espírito de medo. E se você está com medo nessa noite, nós vamos orar, e o medo vai ter que sair do teu coração. E se você reconhece que você é uma pessoa medrosa, que você tem medo de escuro, tem medo de ficar sozinho, tem medo da morte, você vai buscar de Deus, para que Deus tire esse medo do seu coração. O que atrapalha a maioria das pessoas receberem libertação no culto de libertação? O medo. A maioria das pessoas vem para o culto de libertação e muitos não são libertos. Por conta de quê, bispo? Por conta de medo. Aí eu tenho medo de cair, aí eu tenho medo de passar mal, aí eu tenho medo de vomitar. Meu irmão, se der vontade de vomitar, vomite. Não tenha medo, porque é isso que o diabo quer. Antes de orar, já fica botando medo em você. Aí você fica com medo. Aí esse medo faz com que você não seja liberto. Jó disse assim: tudo que eu tinha medo me sobreveio. Jó era um homem íntegro, um homem de Deus. Deus pregou para Satanás de Jó. Deus disse para Satanás: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem fiel. Satanás disse também: você encheu Jó de bens, de bênçãos, deixa eu tocar nele. E Deus permite Satanás tocar em Jó. Agora, bispo, Satanás tocou em Jó porque Deus permitiu? Não somente porque Deus permitiu, mas porque em Jó tinha uma brecha. E qual era a brecha na vida de Jó? O medo. Jó disse assim: tudo que eu tinha medo me aconteceu. O que Jó tinha medo? Jó tinha medo dos filhos dele morrer, e os filhos dele morreu. Jó tinha medo de ficar pobre, Jó ficou pobre. Jó tinha medo de ficar doente, Jó ficou doente. Tudo que Jó tinha medo veio sobre ele. Aquilo que você tem medo, os seus temores, se você não repreender, se você não tirar, eles vão acontecer. Se você tem medo, o medo vai fazer com que aquilo que está causando o terror, o pavor no seu coração, muitas vezes aconteça, porque o medo anula a fé. E Deus não nos deu um espírito de medo. Diga comigo, diga: Deus não me deu um espírito de medo. Diga: Deus me deu o Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar por vocês, e eu quero convidar todos vocês aqui na frente. Você vai buscar a presença do Espírito Santo. Isso, ajuda aí os obreiros, evangelistas. Fica um do lado do outro, faz os corredores, porque a gente vai orar. Pode ficar um do lado do outro aí. Vem aqui na frente, toda a igreja. Os obreiros, evangelistas. Isso, pode vir mais para o lado aqui, pode ficar do lado dele. Isso, pode ficar um do lado do outro. Pode vir mais um pouco aqui, que é para o pessoal. Isso, aí tá bom. Vem aqui para frente. Deus não te deu um espírito de medo. Os obreiros vão ajudar a organizar vocês aí, fazer as filas um do lado do outro, para a gente poder orar.
Se for necessário, pode afastar mais as cadeiras. Feche os teus olhos. Você que já está na fila. Isso. Não fica ninguém no corredor, não. Vem para cá, que é para a gente orar. Isso. Os obreiros vão ajudar. Ficar um do lado do outro. Isso. E aí, glória a Deus. Feche os olhos neste momento. Você que já está no corredor, você que já está na fila, feche os olhos. Deus não te deu um espírito de medo. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para curar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei, eu não te dei. Espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te levar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. Aleluia, Jesus. Com os teus olhos fechados, nós vamos orar por você. Feche os teus olhos, nós vamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua casa. Feche os teus olhos, nós vamos invocar o poder de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui livre de todo mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, meu Pai, para que o Senhor coloque o teu poder nas mãos dos obreiros, dos missionários, dos evangelistas, ó Pai, dos pastores, para que quando os teus filhos orarem, meu Pai, o espírito de medo que tem aprisionado esta mulher, o espírito de medo que tem aprisionado este homem, venha cair por terra, meu Pai. Pessoas que têm medo de se lançar no chamado, de fazer a tua obra, pessoas que têm medo, meu Pai, da morte, pessoas que têm medo da doença, pessoas que estão apavoradas, meu Pai. Mas nessa sexta-feira 13, ó Deus, nós vamos orar. E se porventura este homem, esta mulher está sendo vítima de macumba, de feitiço, a macumba vai ser desfeita, o trabalho vai ser desfeito. Isso, feche os teus olhos, nós vamos orar por você. Os obreiros, evangelistas podem orar. Meu Deus, em nome de Jesus agora, vai passando o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Não precisa ter medo. O poder de Deus vai se manifestar e você vai ser livre de todo mal. Você vai ser livre da insônia.
Você vai ser livre do pesadelo. Meu Deus, em nome de Jesus agora, começa a queimar do alto da cabeça a planta dos pés. Isso, vai passando o teu poder agora mais forte. Vai queimando, queima Jesus, queima, queima agora. Todo espírito que ganhou trabalho na encruzilhada, na queda d'água, na mata virgem, solta agora. Isso, você perdeu nessa casa todo o trabalho de feitiço que foi feito para destruir a casa desta mulher, todo feitiço que foi feito para destruir a vida agora, o espírito da inveja, isso, vai queimando, queima. Você não resiste o poder de Deus agora. Você que amarra a vida sentimental, em nome de Jesus agora, pode soltar. Solta, solta a vida agora, solta a casa, solta a família agora, meu Deus. Vai queimando 7 vezes 7, meu Pai. Vai passando o teu poder agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda coisa feita, toda coisa mandada, todo o trabalho arriado na queda d'água, na mata virgem, na cachoeira, isso vai sendo quebrado agora em nome de Jesus agora. Toda maldição hereditária, toda maldição invocada, meu Deus, vai queimando, queima, 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 isso, Tranca Rua, você não resiste o poder de Deus. Preto Velho, Maria Padilha, Pomba Gira, perca as forças agora, sai espírito de doença, espírito de enfermidade, isso, cai por terra agora, meu Deus, vai passando o teu poder mais forte, vai queimando, queima agora o espírito da briga, espírito da confusão, isso, espírito de inveja, isso, o espírito da separação, vai queimando, queima, queima agora, demônio, você está agindo, colocando a doença, a enfermidade, o caroço, a infecção, a inflamação, meu Deus, vai passando o teu poder agora, isso, aonde houver uma doença, aonde houver uma enfermidade, isso, de origem da obra das trevas, de macumba, de coisa feita, de coisa mandada, meu Deus, vai queimando, queima, 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 isso, em nome de Jesus, solta, solta a alma dela agora, demônio do suicídio, solta o coração dessa pessoa, sai da casa dela agora, sai da vida dela agora, meu Deus, vai passando o teu poder mais forte e vai queimando agora a coisa feita, a coisa mandada, o despacho. Diabo, você não resiste o poder de Deus agora, aonde você estiver escondido, pode manifestar com as suas forças quebradas e solta, solta as emoções agora, solta a vida dessa pessoa, solta o esposo, espírito do vício, isso, sai da casa agora, sai do filho, sai da filha, isso, todo demônio que escraviza essa família, todo demônio que escraviza a alma dessa pessoa agora, saia, saia agora, vai saindo, você não resiste, queima, queima Jesus, 7 vezes 7, demônio, aonde você estiver ouvindo a minha voz agora, cai por terra agora, perca as tuas forças, espírito do medo, você que tem colocado um medo nessa pessoa agora, o espírito do medo agora vai saindo, sai do coração agora, sai da mente dessa pessoa agora, meu Deus, vai queimando agora do alto da cabeça, a planta dos pés, todo espírito que coloca medo no coração dessa mulher, todo espírito que coloca medo no coração deste homem, isso, toda maldição na casa, na família, em nome de Jesus agora vai sendo desfeita. Isso, em nome de Jesus, toda a igreja, coloca as 2 mãos no alto da sua cabeça. Isso, coloca as 2 mãos no alto da sua cabeça. E diga assim comigo, diga em nome de Jesus. Diga com fé, diga em nome de Jesus. Eu rejeito toda macumba, todo o trabalho que foi feito para destruir a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga, eu ordeno agora o espírito maligno que está tentando contra a minha vida, diga o espírito do medo, diga eu ordeno agora, todo espírito que está na minha vida, que não vem de Deus, que está na minha casa, que não vem de Deus, diga eu ordeno agora, toda doença, toda enfermidade, todo mal, diga para nunca mais voltar, diga em nome de Jesus, tira a mão e diga toda doença em nome de Jesus, sai agora. Todo demônio do medo em nome de Jesus, sai agora. Feche os teus olhos. Eu quero declarar cura, libertação. Seja livre dos pesadelos. Receba paz em nome de Jesus. Receba a paz de Deus sobre a sua vida. O Senhor cura as tuas emoções. O Senhor te cura nessa noite. O Senhor te sara. O Senhor quebra todas as cadeias que te aprisionavam. Essa noite você está livre,
Toda maldição que foi feita contra você foi cancelada nessa noite. E eu declaro a tua libertação, o teu milagre, em nome de Jesus. E os que crêem, digam amém. Não saia ainda. Quem aqui estava sentindo uma dor? Procura aí, você que estava sentindo dor, não sei, na barriga, no pé, na cabeça. Você estava sentindo dor e na hora da oração a dor sumiu. Tem alguém que estava sentindo dor e a dor na hora da oração sumiu? Faz assim com a mão. Aqui, estava sentindo dor? Na cabeça. Estava sentindo dor na cabeça? E agora? Sumiu. Quem te curou? Jesus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Quem mais? Estava sentindo dor também? Cabeça. Cabeça? E agora? Passou. Glória a Deus. Está curada? Jesus te curou. Dê mais um aplauso, Senhor Jesus. Quem mais estava sentindo dor? Você também? Tô sentindo, tipo, queimando na minha testa, desde a oração. Desde a oração? Fica aqui que a gente ainda vai orar. Estava sentindo o quê? Bispo, desde de manhã, que quando a irmã de Dona Ângela morreu, eu estava sentindo uma dor nas minhas costas e uma tristeza muito grande no meu coração, por causa que ela, para mim, a Dona Ângela é uma mãe, né? Que eu não tenho. Tristeza e dor nas costas. E agora? Não tenho. Sumiu? Está curada? Quem te curou? Jesus. Dê mais um aplauso, Senhor Jesus. Amém, queridos? Mais alguém estava sentindo? Pode apertar, você que não sei onde era. Tem mais alguém que estava sentindo a dor sumiu? Faz assim com a mão. Tá. Quem está aqui e você ainda está sentindo dor, ou na hora da oração você sentiu arrepio, vontade de cair, raiva da minha voz, vontade de ir embora, sabe? Você passou mal na hora da oração. Se você não sentiu bem na hora da oração, fica que a gente vai orar por você, tá certo? E se você ainda está sentindo alguma dor, fica que a gente vai orar. Mas quem está sentindo bem, pode voltar para o lugar, tá certo? Não está sentindo bem, fica que a gente vai orar por você. Se você não estiver sentindo bem, se estiver sentindo alguma dor, isso, só está sentindo o quê? Dor nas costas? Pronto, você está sentindo alguma coisa? Ficou tonta na hora da oração? Fica aqui do lado. Está sentindo alguma dor? Está sentindo dor aonde? Está doendo agora? Eu vou orar por você. Está sentindo dor também? Aonde? No pé da barriga? Pronto, vamos orar. Cadê os pastores? Para nós orar aqui, evangelistas. A igreja estenda as mãos para cá. Solta os braços, vocês que estão na frente. Os obreiros e pastores, vamos orar aqui por essas pessoas. Meu Deus, existe uma unção de cura sobre as nossas vidas. Eu quero o teu poder aqui do alto da cabeça à planta dos pés. Começa a queimar agora toda a enfermidade, toda doença. Isso. Vai passando o teu poder mais forte. Doença, você não resiste o poder de Deus. Meu Deus, vai tocando agora. Eu quero anjos aqui, ministros de cura. Isso. Vai anestesiando agora o corpo dela. Isso. Vai anestesiando para fazer a cirurgia. Isso. Anestesia agora, meu Pai. Isso. Em nome de Jesus, Ele vai tocando agora. Isso, na dor, na enfermidade, na doença. Agora, toda enfermidade, toda dor, toda infecção, toda inflamação, seja qual for a origem dessa doença, seja qual for a origem dessa enfermidade, eu ordeno agora, para eu nunca mais voltar, no nome de Jesus, que saia agora toda doença. Seja livre, seja curada, em nome de Jesus. Está sentindo dor ainda? Não? E a dor que você estava sentindo? Aperta aí. Pode apertar. Pode apertar. Procura a dor que você estava sentindo. Passou. Passou ou sumiu? Sumiu. Está curada? Eu sim. Quem te curou? Jesus. Está livre de todo mal em nome de Jesus. Amém? Isso. O poder de Deus. Cadê? Estava orando por ela. Aperta aí. Aperta aí onde você estava sentindo dor. Pode apertar. Procura a dor aí. Pode procurar. Pode procurar. Pode procurar. Está doendo? Um pouquinho? Deixa eu terminar. Deus vai fazer um milagre e você vai ficar livre dessa doença. Amém? Pode ficar sentado. Pai, eu quero declarar cura sobre ela, Pai. Ela vai testemunhar do teu poder. Vai ser livre. Não vai precisar fazer cirurgia. Ó Deus. E que desapareça agora toda doença do corpo dela em nome de Jesus. Seja livre de toda doença em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Tá bem? Tá bem? Isso, pode orar. Pode orar. Tá livre. É o poder de Deus, querido, passando. Pode expulsar e levantar, pastor. Todo mal. A igreja estenda as mãos. Isso. Pode orar e expulsar.
Pode descansar. Sim. Isso. Pode soltar. Sim, meu Deus. Todos os espíritos malignos. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Seja livre, seja curado. Amém? Respira fundo aí. Tá sentindo mais leve? Amém. Tá. Queridos, existem pessoas aqui que quando chegar em casa, vocês vão vomitar. Não é porque eu estou dizendo, não, é porque tem gente que comeu comida consagrada, você vai botar para fora. Não fique preocupado com isso, tá certo? Tá. Antes de dormir, ore, querido, busque a Deus. Deus não te deu espírito de medo. Diga amém por isso. Por que você está com medo? Não tenha medo, Deus é contigo, amém? É essa certeza que você tem que ter. Não tenha medo, Deus é contigo, amém? Sexta-feira que vem, traga uma pessoa doente, uma pessoa enferma, alguém que não consegue parar de beber, alguém que usa droga e não consegue se libertar. Convide um amigo, uma amiga sua para vir na sexta-feira que vem. Nós vamos estar orando e vamos estar buscando pela vida dessa pessoa e pela sua casa e pela sua família em nome de Jesus, amém? Queridos, lá no final o evangelista Vinícius está com algumas bíblias. Você que deseja adquirir uma bíblia, presentear alguém, abençoar alguém, lá no final o evangelista está com a bíblia, você pode estar procurando ele. Lembrando, amanhã, 9h30 da manhã, nós temos aqui o culto das crianças. Você que tem seu filho, sua filha, 9h30 da manhã, mande ele, mande ela para estar participando. À noite nós temos o culto jovem. Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Amém. Nesse ministério jovem é de 0 a 100. Então você que é jovem, amanhã 7h30 o encontro jovem. E domingo de manhã, 8h30 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Não falte, venha buscar a presença de Deus. E domingo à noite agora nós vamos ter a Santa Ceia, tá certo? Nós não tivemos a Santa Ceia domingo agora, porque teve a comemoração do Dia das Mães. Mas domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia. Eu quero convidar o pastor Fábio, ele vai orar, agradecendo a Deus por esse culto, pedir ao Senhor que nos leve para casa, guardado, protegido, nos livre de todo mal. Se coloque de pé, toda a igreja, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. Glória a Deus. O pastor Fábio vai orar, agradecendo o Senhor. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai querido, Pai celestial, ó meu Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos pelos milagres, ó Senhor, que o Senhor operou neste lugar. Obrigado, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, leve cada pessoa embaixo das tuas santas e poderosas mãos. Livra do acidente, da bala perdida, do homem perverso, do homem sanguinário. Meu Deus, dê uma noite abençoada, um sono tranquilo para cada um deles. Meu Deus, nós oramos, que seja assim. Amém, graças a Deus. Amém? Está encerrado a reunião. Deus abençoe, sucesso, 1 milhão de bênçãos, querido.